eu perguntei para o pastor, ele falou que eu posso pegar sentado. E começamos assim. Mas eu levanto, eu me empolgo com os negócios, provavelmente não vou durar muito tempo sentado não. Mas, primeiramente, meu nome é Daniel, e eu gosto de ficar sentado. Um dos motivos é porque eu quero falar principalmente dos jovens. E sendo bem sincero, eu não venho aqui como mestre, como professor, eu venho como discípulo de Jesus. Então eu quero deixar bem claro que a gente é de igual para igual. E é um discípulo de Jesus falando com outro discípulo de Jesus sobre o amor de Jesus, sobre o nosso mestre. Então é mais para esse lado. Então, já parei a Bíblia, o spoiler aí no slide já está lá. Mas o texto que a gente vai ler é Lucas 15, olhem aí. E eu só queria começar dizendo, primeira coisa, é que o tema dessa conferência é o coração. É um coração igual ao teu. E para a gente começar falando do coração, a gente, principalmente o coração igual ao de Jesus, a gente tem que pensar um pouco como era o coração de Jesus, certo? Lógica básica, simples. Então, vamos pensar um pouco, vamos meditar, já levantei. Vamos meditar um pouco sobre como funciona o coração de Jesus. E a gente pode chegar em muitos adjetivos. O coração de Jesus é um coração, primeiro, manso e humilde, foi o que ele falou. Falou em Mateus que eu sou manso e humilde de coração. Que ele é manso e humilde. O coração de Jesus é um coração amoroso. O coração de Jesus é um coração justo. Ele vem para ajudar. E aí, essa daí vai ser a tese. O coração de Jesus, o coração de Deus, também é um coração pródigo. E ali está escrito. E eu sei que você está pensando, eu sei, ok? Que eu já estive lá. Não, calma aí, pródigo? Não sei. Até porque, vamos ser sinceros. Primeiro, ninguém fala pródigo mais. Todo mundo, você não está na rua, aquele cara é pródigo. Coisa de maluco. Então, pródigo, o que significa essa palavra? A gente sabe por contexto. A gente assistiu um vidinho, parábola do filho pródigo, ouviu na escola bíblica dominical, leu na Bíblia, parábola do filho pródigo. E aí a gente, por contexto, que a gente tá ligado, a gente entende. Não, se um filho pródigo ele sai de casa, pródigo é alguém que sai de casa, talvez, ele se rebelou, pródigo é alguém rebelde, e a gente cria um monte de significado para a palavra pródigo, que não é exatamente o que é, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas essa é a minha defesa da noite, ou no caso do dia. O coração de Deus é um coração pródigo. E, no mais, eu também quero dizer que Jesus, ele contava histórias. E ele contava histórias para falar sobre o coração de Deus. Porque, vamos ser sinceros aqui, tem algumas frases que a gente ouve na igreja, e elas são verdade, só que muitas vezes a gente não consegue entender muito bem a verdade. Vou dar um exemplo, porque exemplo ajuda todo mundo. Por exemplo, Deus amou o mundo. Eu sei disso, está escrito na Bíblia, isso é verdade. Só que eu falo por mim, eu tinha um pouco de dificuldade com essa frase, e ela está certa, quem está errado sou eu, a interpretação está errada. Porque, sabe, o mundo é muito grande. Jesus deu a sua vida pela humanidade. A humanidade é muita gente. E onde é que eu estou naquele meio? Até onde Jesus me amou como Daniel fez, olha, eu como pessoa. E eu tinha essa dificuldade, sendo bem sincero assim. E eu entendi o amor geral de Deus, mas esse amor individual eu tinha dificuldade. E graças a Deus Jesus contava histórias para pessoas como eu, que às vezes têm dificuldade de entender mais fácil. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Jesus vai contar 3 histórias no Evangelho de Lucas para falar um pouco desse amor, não só geral, mas também esse amor individual. Que Jesus, ele ama, não é que nem a professora que está, todas as professoras que eu sei que tem várias, mas, por exemplo, a professora está lá na palestra e fala, como eu amo o 7º ano B. E aí você é do 7º ano B, mas você fica ali elogiado, mas não é aquelas coisas. Jesus não é assim. Quando ele fala que ele ama você,
Ele está falando de você. Cadastro de pessoa física, CPF, você. E eu vou provar isso com a mim. Ok? Então, pode. Ainda continua nesse slide para o outro. Ok? Mas o que acontece? Então, onde eu quero chegar? Jesus conta 3 histórias. Ok? E pode passar para o terceiro slide. Pula esse. Ok? O capítulo 15 começa com o seguinte: aproximaram-se Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. As 3 histórias que Jesus vai contar, e eu vou focar em uma, mas enquanto a gente sabe das outras, foca principalmente na resposta de Jesus para essa acusação. Ele recebe pecadores e come com eles. O que acontece? Nem todo mundo gostava de Jesus, na época de Jesus. Tinham grupos, os fariseus, os saduceus, não gostavam dele. E eles faziam várias acusações. E uma dessas acusações é essa que vocês não lembram. Ele recebe pecadores. Os pecadores eram a ralha, não era o carinha aqui, coletor de impostos, as prostitutas, as pessoas que ninguém queria andar junto. E Jesus andava junto com essas pessoas. Elas eram transformadas por Jesus. Mas mesmo assim o fariseu gosta de ficar voltando para o passado. E aí, esse daí é dos pecadores. Tá? E Jesus conta 3 histórias. As 2 primeiras são bem parecidas. A primeira conta o seguinte, eu vou só resumir, porque senão a gente não dá tempo. Mas a primeira que ele conta da ovelha perdida. Um homem tinha 100 ovelhas, ele deixa uma se perder, mas perde, foge, e ele vai, passa por vários perigos e consegue a ovelha de volta. E aí ele vai lá e se alegra. E ele chama os amigos e não vamos festejar porque a minha ovelha voltou. E ele ficou feliz. E a segunda história é da dracma perdida. Que uma mulher tinha 10 dracmas, que era uma moeda da época, que não era um certo valor. E ela perde uma, e ela procura, ela encontra e fica muito feliz. Onde eu quero chegar nisso? Jesus fala, e aqui está o texto, não está aí, mas eu vou ler, que digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, eu já gostaria de começar quebrando aquela visão que eu tinha, e muitas vezes a gente tem, muitas vezes é o tipo de coisa, o tipo de dúvida, que você, Jesus ama o mundo, ama a igreja, mas ele ama a mim. E Jesus responde, sim, que ele faz o que for, mesmo que seja com uma ovelha. E ele continua, que aí o ápice dessas histórias é a parábola do filho pródigo. E vamos começar dizendo o que quer dizer pródigo, né? Que até eu falei que o coração de Deus é pródigo. O que quer dizer pródigo? Primeiro, segundo slide. Definição do pródigo. Aqui isso daí é o dicionário de língua portuguesa. Pródigo: quem gasta de forma desmedida, quem tem ou oferece algo de forma abundante. Isso é pródigo. Isso quer dizer a palavra pródigo. É alguém que tem e gasta muito. Agora você já está entendendo onde eu quero chegar. Mas vamos por partes. Então, primeiro versículo, a gente vai começar então tão falada a parábola que eu estou querendo contar há tanto tempo, que é a parábola do filho pródigo. Vamos começar aqui. E esse é o bom, assim, pode passar. O que acontece? Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que você me dê a parte dos bens que me caem. Só deve, exato. O que acontece? Vai ficar nisso tudo todo. Mas sobre o que acontece? Numa casa, naquela época, tinha uma hierarquia muito clara. O chefe, o manda-chuva, o brabo, era o pai. Ele que manda as decisões da vida dele, ele fala o que faz, ele fala o que não faz, ele é o chefe. Embaixo, quando se trata dos homens na casa, embaixo do pai, o segundo comando, o braço direito, é o primogênito. Ele cheio de benefícios, vantagens, tem o pai não está, ele que manda, chefão. E embaixo do filho mais velho, tem aí o filho mais novo. Graças a Deus estudou, graças a Deus a gente já não tem mais assim, que eu sou o filho mais novo, e ia afetar a minha vida. Então, essa é a verdade.
graças a Deus. Mas o ponto disso então chega esse cara, que é na hierarquia dos homens da família, ralé, tosquinho. E aí ele chega no chefão, manda chuva ou brabo, e fala um negócio desse: pai, quero que você me dê a parte do bem do cara, a herança. E vamos lá, a herança você só ganha quando o pai morre. Básico, né? E para o judeu ouvir uma frase dessa, seria literalmente como se o filho mais novo, ralé, tosquinho, chegasse no pai, chegasse e falasse: pai, eu queria que tu morresse. Se você morresse e eu pegasse a sua grana, ia ser bem legal. Isso foi o que o filho falou. Eu não sei. Não teste falar isso em casa. Nem de brincadeira. Não pega bem. Não pega bem. Muito menos naquela época. Levítico era um cara bem claro. Insultar pai e mãe, morre. É verdade que se o pai fosse moderado, ele só isentava? Tudo bem. Mas mesmo assim não é legal. Não é maneiro. Então, não foi uma boa ideia, certo? Todo mundo, quando ouve um negócio desse, pensa: putz, rodou esse filho. Deu um livro. Primeiro, reviravolta da história. Vai passar desse livro. O pai rebate os dois. Ninguém que estava ouvindo Jesus contar essa história não esperava isso. Não, calma aqui. Ele rebate os dois. E o peso dessa frase é muito grande. Se você parar para pensar que não era Pix, não era, sei lá, o que você quiser, mas conta bancária em geral, a herança não era sobre dinheiro na conta, era sobre propriedade, era sobre vaquinha, ovelhinha, terrinha, só que era muita vaquinha, entendeu? O pai tinha uma condição. Então você pega tudo isso que aquela família, anos, gerações, tataravô, bisavô, avô, todo mundo trabalhou, ralou pra caramba para construir. Chega esse moleque, tosquinho, e pronto, agora é a metade dele. Os bens. Você consegue ver? É terra, é gato, é tipo, e é reputação na comunidade. Aquela comunidade rural, agrícola, poxa, o cara tem muita terra, ele tem mais coisas, ouve mais ele. Agora que a gente só tem metade. Então, isso aqui é pesado, isso aqui é grande. O pai fazer isso, doideira, mas vai continuar. Então, o pai bate os bens entre eles e diz o seguinte: pode passar. Passados não muitos dias, o filho mais novo ajuntou tudo que era seu. Você já vendeu alguma coisa na sua vida? Tipo, OLX, talvez você venda, talvez seja o seu emprego. E se você já vendeu alguma coisa, você sabe que a forma mais rápida de vender alguma coisa é botando o preço lá embaixo. Então, poxa, eu estou querendo me livrar daquele videogame. Me livrar, não aguento mais. Poxa, coloca o preço sem conto, qualquer um pouco. Certo? Então é muito importante quando o texto diz que passados não muitos dias, o cara literalmente pegou tudo, metade daquilo que toda aquela família construiu por gerações, e ele vende por preço de banana. Pesado. Suave. Não legal mesmo. Então, e depois a gente vai falar das aplicações da nossa vida, mas eu quero te lembrar que o filho mais novo representa alguém, ok? E se você olhar no espelho, você vai saber quem é. E na nossa vida não é um pouco assim. Às vezes a gente não vê casos assim. Poxa, a menina tão bonita, cheia de talentos que Deus deu, e aí você vê que tão pouco, que não é assim? Não é assim na realidade? A gente não é assim, às vezes. Mas isso é spoiler, a gente entra na aplicação. Mas eu quero que você tenha isso em mente. O filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para uma terra distante. Não quer saber da família, não quer saber do pai, não quer saber de Deus, não quer saber de mais nada. Saiu da terra de Israel, foi viver com os gentios e, o texto diz aqui, lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Então, prostituta, bebida, festa, tudo que ele podia, e o cara começou a gastar tudo. Então o cara também era pródigo.
Por isso o objetivo. Então, ele gasta tudo. Tudo. Sobra nada. 14, por favor. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então, gastou tudo. E chegou uma fome. E fome naquela época, a gente pensa em fome, então, sei lá, antes do almoço eu estava com fome. McDonald's, na fila eu estou com fome. Não é isso que Jesus estava pensando quando ele falou fome. Zero, esquece. Isso aí não é fome. Eu nunca passei fome, eu tenho. Mas fome, quando Jesus falou isso, ele falou pensando, um israelita pensaria no cerco. Nação vizinha, que é domina Israel, faz um cerco, ninguém entra, ninguém sai, não chega comida, não chega água. A galera começa a ficar sem comida e começa a sentir fome. E é fome no nível lamentações de fome, no livro da Bíblia, que vai falar que as mulheres não consisteram os bebês. Isso é fome. Beleza? Jesus falou que é uma grande fome. Deixa aí a sua imaginação. Grande fome. Então realmente o mundo não funciona aí. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedido um trabalho não dos cidadãos daquela terra. E este mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos povos. Então o cara vai lá, poxa, minha última salvação é ser cidadão. O cidadão era alguém bravo, nem todo mundo era cidadão. Não, ele coloca o cara, então, me dá um trabalho. E aqui, este mandou para os seus campos a fim de cuidar dos povos. 16. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os povos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, primeira coisa, porco. Na nossa cultura, quando a gente fala porco, a gente lembra meio Minecraft, fofinho, sei lá, ou tipo, bacon, linguiça, maneiro, coisas boas. O judeu não pensa nessas coisas, esquece. Sem chance. Porco puro, tu não toca em porco. Se tu tocar em porco, pronto. Ritual de purificação para você, boa sorte. Porco, porco que nem a gente vê errado. Entendeu? Por isso que o judeu deu, até hoje, não tem carne de porco. Animal impuro, sujo, e até que tem sentido, tá? Essas alfarrobas que ele está falando, quando fala de comida de porco, curiosidade, algumas cidades, pelo menos nos Estados Unidos, a mesma galera que fazia serviço de esgoto vendia bacon. Então, você acha que tem esgoto? Até para mim, porco. Então, não legal, porco não maneiro, sem chance. Mas esse menino, que era, nossa, tinha uma família boa, que tinha muita coisa, tinha um pai bom, é o que a gente vai ver depois. E ele deixou tudo para virar servo de um porco. Isso é a maior humilhação, isso daqui é a maior tragédia que eu pude ouvir. Um menino que tinha tudo virar servo do porco. Ninguém comia a comida do porco, ele conseguia. Por quê? Acabou. Então, uma situação certamente não muito legal. Agora vamos para a nossa vida aqui. Porque, como eu disse, Jesus estava pensando em alguém quando ele estava contando essa história. E ele estava pensando nos pecadores. E a Bíblia vai dizer, em Romanos, não sei se eu vou no slide, mas eu vou ler para vocês, vai dizer em Romanos aqui, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Segundo ele vai na volta da história. O filho mais novo, você está olhando para ele. Quando você olha para o espelho, você olha para ele. A gente, um pouco do filho mais velho, isso fica por uma outra pregação, porque o irmão mais velho pode pregar melhor no dia. Mas, consegue, mas tudo bem, o ponto é o seguinte: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E diz aqui em Romanos o seguinte, Romanos 3:9, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gentios, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua engano, veneno de vida.
estão nos seus lábios. A boca eles estão cheios de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para fazer o mal. Todos pecaram. Esse daqui é o diagnóstico da gente. E aí você me vem, não, cara, não sei muito isso não. Não sei se eu concordo não. Eu cresci na igreja, entendeu? Meu pai tem uma liderança aqui. Eu fiz os negócios aqui. Não sei, cara, tá falando aí do grupo desviado que matou muita gente. Não tem a ver comigo não. Se fosse para fazer esse argumento, falando um pouco como Paulo em Filipenses, se fosse para fazer esse argumento, eu estaria muito melhor. Meu pai é missionário, meu avô é pastor, eu piso agora mesmo. Mas diante de Deus, isso daí não importa. Porque o pecado toca cada um de nós. E a gente sabe disso. A gente sabe que tem coisa na nossa vida que a gente se vergonha. Que a gente muitas vezes sente culpa. Que bom que a gente sempre está culpa, porque se não sentisse era pior. Mas que a gente se vergonha. Um exemplo que eu gosto de dar é que se colocasse ali no telão tudo que você pensou na semana passada, não estou falando o que você fez, não estou falando da sua vida toda, irmão, estou falando só a semana passada e só o que você pensou. Está fácil? Está nada. Se colocasse ali, a primeira coisa que eu ia fazer é pegar uma bandeira, quebrar a TV e sair correndo. Eu sei que eu faria o mesmo. Todos pecaram e desde que eles estão na glória de Deus. O certo dos povos ali é a gente. Mas tem uma boa notícia. O Evangelho é boa notícia, galera. Calma aí. Mas tem que começar assim. Tem que começar da verdade. Tem que falar a verdade. Então vamos lá. Mas maneiro. Aqui, entendi. Agora começa o que a gente fala do processo de arrependimento. E aí começa a ficar um pouco mais detalhes. Mas vamos lá. Então caindo em si, 17. Então caindo em si disse: todos os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Eu amo esse versículo. Eu amo esse versículo. Vamos lá, contexto histórico, bem rápido. Não quero deixar que vocês de aula de história, mas é importante saber. Quando se tratava de uma família, uma casa, principalmente uma casa grande, tem família, não, pai, filho, esposa, mandando. Embaixo tem os servos. Os servos, poxa, o servo é o que fala lá na Bíblia, se você ler, lá no Pentateuco, fala do servo da orelha, sabe? Era um cara que vivia na casa, tinha as coisinhas dele, vivia bem, recebia um saláriozinho, estava junto da família, mas não é isso, vivia tranquilo. E embaixo do servo, aí tinha galera que passava necessidade, que é chamado dos trabalhadores. Tu quer pegar um exemplo de trabalhador? Pensa nos trabalhadores da vinha. Quem leu a Bíblia, o Novo Testamento lembra que Jesus fala dos trabalhadores da vinha e tal. É aquela galera ali. É o carinha que faz o bico. Ele não tem emprego formal, mas ele está lá na praça. Poxa, quebrou um negócio lá no estado. Maneiro, paga um medário, tranquilo, ele volta lá, não tem ligação com a família, não tem relacionamento com as pessoas e, na época, passava muita necessidade. Muita necessidade. A ponto de Levítico ter leis que protegiam essas pessoas, os trabalhadores. Pelo simples fato de que, por exemplo, uma delas é que se um trabalhador for na sua casa e fez um serviço naquele dia, paga ele no dia. Não deixa para amanhã, porque se você deixar para amanhã, ele não tem o que comer hoje. Então, era uma situação complicada. Só que aí Jesus fala um negócio que é tipo, chega a ser risível, no sentido de tipo, dar um caramba, maravilhoso, gigantesco. Até os trabalhadores, na casa daquele pai, tinham um pão com fartura. Os trabalhadores tinham um pão com fartura. Isso daí é muito grande. Isso é muito grande. Mostra a generosidade, a prodigalidade, o amor que ele tinha pelas pessoas. A ponto de até o mais baixo, perto da casa dele, tinha um fartura. Continuando.
E ele fala que está ali morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E armando-se foi para o seu pai. Armando-se foi para o seu pai. Isso é o que a gente chama de arrependimento. É isso daqui. Quando a gente, na igreja, fala de arrependimento, a gente está pensando nisso daqui. Por isso que história é bom, que é didático. Primeira coisa que ele percebe que o coração dele é mau e que ele pecou contra Deus. Ele confessa, pequei contra o Senhor, contra Deus. Mas não só isso, ele se arruma, mas ele, principalmente a segunda parte, ele foi para o seu pai. Quando a gente fala de arrependimento, a gente é uma palavra na Bíblia que é metanoia, e que a ideia é um termo meio militar. Você está indo numa direção, e se o seu general tem a metanoia, você vira e vai para a direção contrária. Isso é arrependimento. Então, esse menino que está querendo ficar longe da família, ficar longe do pai, ficar longe de tudo isso, agora ele está indo em direção contrária. Então, esse menino, ele se arrepende. E você consegue ler alguns spoiler, mas vamos pensar que se tivesse ouvido a história dela. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer nesse mundo? O normal, o de boa, tranquilo, nada absurdo, seria ele chegar à vila, à aldeia, cuspir nele, insultar, não, você envergonhou seu pai, você fez isso e aquilo. Até algum tipo de agressão física, um empurrão, tapa, ele perceber tudo calado, porque são certos contra essa família. E era o estudo da época. E ele ia ficar lá na porta do pai, até o pai, depois de alguns dias, se compadecer e falar: ó, tranquilo, tu viu um trabalhador, você trabalha, você ganha grana, e aí quando você já tiver dinheiro suficiente, você paga o que você gastou tudo, e depois a gente conversa, botar você na família. Normal, tranquilo. E muitas vezes é isso que a gente mais vê que é a vida cristã, né? Muitas vezes a gente acha que, principalmente, se você não está muito ligado com o texto de igreja, a gente acha que é muito sobre isso. Ah não, agora que eu percebo que eu fiz muita besteira, poxa, eu vou começar a pagar todas as minhas besteiras. É meio essa ideia. Muitas pessoas pensam assim. Mas vamos para a milésima coisa absurda que acontece na história. Vinha ele, ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Primeiro, ele se compadece não só da situação do filho, mas ele se compadece que ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe da piadinha, ele sabe do insulto, ele sabe que aquele filho vai ser humilhado. E aquela ideia do filho ser humilhado é demais para aquele pai. E ele corre. E correr para a gente meio normal, corre. Mas naquela época correr era coisa de criança e coisa de mulher, no máximo. Um pai de família, chefe, manda-chuva, correr, sem chance. Porque se você está naquelas festas longas naquela época, para você correr, você tem que subir a festa, tem que mostrar o joelho. Tenta imaginar, um cara um pouco mais de idade, levantado e correndo. É um pouquinho para a gente é engraçadinho. Na época era extremamente humilhante. Mas o que aquele pai está fazendo? Ele está falando sobre ele. Agora o insulto não vai mais para o meu filho. Agora a piadinha vai ser sobre mim. E o pai está muito bem com isso. Então ele corre. Ele corre tudo. E todo mundo vai estar criticando, não, mas ele ama muito aquele filho. E ele corre, e o abraça, e o beija. Tenta imaginar que aquele cara não comia e trabalhava com porco. O cheiro do moleque não deveria ser muito bom, mas o pai não se importa com isso. E o filho disse: Pai, peguei contra Deus, e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho.
Ele começa o discurso, ele confessa. Mas o pai logo interrompe e diz: o pai para ele disse: tragam e matem aqui. Tragam depressa a melhor roupa e vistam dele. Você tem uma melhor roupa? Na sua casa você tem? Tipo, eu tenho uma melhor roupa. Um paletozinho, sabe? Uma gravatinha, um colete, poxa, belíssimo. Só uso uma vez a cada 4 anos num casamento aí. Normalmente, numa casa tem a melhor roupa. E a melhor roupa daquela casa era a roupa do pai. Era a roupa do pai. E ele fala: traga a melhor roupa. Coloca a minha roupa. Para que todo aquele que olha aquele filho veja o pai. E que aquela vergonha do filho seja tirada. E que tão somente se veja a honra daquele pai. A melhor roupa. Põe um anel no dedo dele. O anel servia para assinar a coisa. O pai confiava no filho. Depois de tudo que o menino fez, ele confia. Põe um anel no dedo dele. Sandálias nos pés. Não era todo mundo que usava sandália. Quase uma coisa relativamente de luxo. Traga uma camiseta boa. Churrasco não era todo dia. Era tipo uma vez a cada ano, assim, um casamento, olha lá. Mas mata o melhor bezerro boa. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Começaram a festejar. A história continua, no filho mais velho, mas eu não consigo focar nessa parte ainda, porque não tem tempo para falar isso outro dia. Mas essa história é muito bonita. E Jesus conta essa história para a gente saber como é o coração de Deus. E esse é o coração de Deus. É um coração que ama e que é pródigo no seu amor. Que ele dá e não mede custos. Que ele vai não medir em momento algum. Mas é uma história fictícia. Só que ela estava falando de uma realidade muito maior, que é a realidade do sacrifício de Jesus. Que aí, no próximo slide, que diz o seguinte: mas ele foi transpassado, falando de Jesus, por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Jesus, essa história está falando de uma realidade maior, que é o que Jesus fez por você. E o que Jesus fez por você, voltando naquilo que eu falei no começo, não no sentido coletivo, mas também no sentido individual. Ele fez você. Ele tomou a vergonha. Ele subiu num pedaço de madeira, foi crucificado, humilhado, para que no último dia não seja a gente humilhado, não seja a gente sofrendo. Porque o Evangelho é sobre isso. É sobre um Deus que olha a gente como a gente, meu corpo, e dá a sua vida por eles. Ele mesmo se entregou. O próprio Deus se entregou. Gálatas vai falar que ele se fez maldição. Porque está escrito que maldito todo aquele que for condenado no madeiro. Então toda maldição que era para a gente, pelos nossos pecados, pelas coisas ruins que a gente fez, recaiu sobre ele. Aquele que não tinha pecado, Deus tornou pecado, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. E em outros textos, eu não consigo voltar no slide, mas Colossenses vai dizer o seguinte: Colossenses 1, 21 diz: e vocês que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento, pelas más obras que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou o corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E aqui também diz em Tito, eu amo essas passagens, por isso que eu não posso deixar de citá-las.
2: Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos nós, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da eternidade. Jesus morreu naquela cruz. E os puritanos vão dizer que tem coisas que a gente fala e a gente só pode falar com lábios tremendo. Uma delas é isso: Jesus morreu por mim. Quero que você realmente, por um segundo, pense realmente no que isso significa. Jesus, Filho de Deus, o bendito Santo, Ele morreu por mim. Pensa por mim e você. Lembra de você. Lembra daquelas coisas. Poxa, mesmo assim, Jesus escolheu morrer. Isso tem que mexer. Então, esse é o Evangelho. E como é que eu acesso isso? Pela fé. A gente confia nele. A gente confia. Que nem uma criança confia no pai. Se o pai falou, eu vou dar o brinquedo, o filho, pode, o mundo está acabando. Meu pai falou que vai dar o brinquedo, ele vai dar o brinquedo. Não tem o que fazer. Não tem. E a gente começa a fé, como de uma criança. A Bíblia diz que Jesus morreu por mim. E se Ele falou que morreu por mim e ressuscitou, e que agora eu estou unido a Ele, eu estou unido a Ele, meus pecados são perdoados. Então a gente crê no sacrifício dele, que Ele fez. Que Ele fez. Eu vou orar e depois eu vou falar de algumas aplicações, mas eu acho importante a gente orar. Isso daqui é sério, isso daqui é importante. Senhor meu Deus, muito obrigado porque o Senhor morreu pela gente. Muito obrigado porque naquela cruz o Senhor derramou o seu sangue pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. O Senhor pegou aquele coração que é sujo e lavou. Senhor, eu peço que a gente não. Senhor, que a gente não brigue contra Ti. Que a gente fuja, que a gente lute. Pelo simples fato que o Seu amor é tão grande, que a gente não desonra. Muito obrigado, Senhor, pelo perdão. Muito obrigado, Senhor, pela Tua salvação. Muito obrigado, Deus, nós não merecemos. Senhor, em nome de Jesus, amém. E agora para aplicações básicas, aí eu primeiro, tá? Mas tudo bem. Entendi. E eu creio nisso. Mas é bom lembrar. O tipo de coisa que é bom lembrar. Por muito tempo, principalmente em questão da igreja, acho que aceitei Jesus e tudo bem. É verdade. A gente criou uma vez, maravilha. Mas é bom lembrar essas coisas. E é isso que eu estou falando. É isso que traz força para a gente ter um coração como o de Jesus. Se a força de ter um coração como o de Jesus é só porque, sei lá, a igreja vai achar legal. Se a gente só pensa nesses termos, não funciona. Mas para a gente ter um coração de Jesus, é principalmente a gente contemplando a glória do coração de Jesus. Então, agora, aplicações para a nossa vida. Tá bom, segunda-feira está chegando, o que eu faço? Uma pergunta bem justa. Primeiro, a gente, olhando para esse coração, que isso esteja nos nossos olhos, que a gente veja o Deus que se fez servo para o nosso bem, porque nós que somos pequenos não façamos isso primeiro.
que a gente na nossa escola, na faculdade, no trabalho, a gente se lembra que Jesus deu a vida pela gente. Que a gente também olha para os outros e ama os outros. Ah, mas aquele cara é insuportável. Mas Jesus amava a gente quando a gente era insuportável. Insuportável mesmo. Isaías vai falar que o pecador, ele é como um leproso. É um negócio que, mesmo assim, Deus nos ama assim. Então que a gente ame também assim. Que a gente também busque conhecer mais desse Senhor. Tendo isso em vista, que Ele nos amou tanto. Sabe, a gente pega um textinho da Bíblia, não precisa, nossa, não, mas caramba, um capítulo. Pega Tito, livro pequenininho, o nome é pequenininho, Tito. Lê Tito. Segunda-feira, lê Tito. 3 capítulos, não é nada, mas é tão bom. Fala tanto de Jesus. Então, eu diria isso. Primeiro, a gente pede a Deus um coração assim, pródigo no nosso mundo. Ah, mas às vezes a gente não precisa de muitos motivos para fazer o bem para o outro. Ah, mas eu não sei como vai fazer em troca, mas a gente faz. Porque Jesus fez pela gente. Que a gente seja manso humilde. Esse pai não teve medo de se rebaixar. Ah, não, mas aquele pessoal da escola, sei lá, os populares não gostam deles. Não, mas, poxa, desce, fala de Jesus. Seja gentil, não subindo. Então, eu falaria isso. E terceiro, muito importante, que a gente esteja a cada dia em contato com o nosso Cristo. Que a gente leia a palavra dele, ele falou. Muitas vezes a gente busca muito, isso é bom, mas sim, mas a gente é muito não, quando Deus falar, um trovão, entendeu? E vozes como de cachoeira, entendeu? E aí, pronto, aí ele fala, não, você tem que amar meu próximo. Isso, agora eu vou amar meu próximo, porque Deus falou assim. Poxa, ele já falou. Ele já falou. Eu creio. Poxa, se você conhece meu pai, você sabe que eu creio muito no sobrenatural, é isso que você quer dizer. Mas, se você quer ouvir a Deus, lê a Bíblia. Se você quer ouvir a Deus em voz alta, lê a Bíblia em voz alta. Deus falou, Ele fala para a gente, como dizia o Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai ser publicado amanhã. Então a gente lê a Bíblia. E olha, e fale. Muitas vezes vai ter coisa na Bíblia, não, Senhor, não tem que não. Mas a gente pergunta para o autor. Ele responde. E a gente ora, fala com Ele, busca Ele, como dizia Deus, que a chegar e buscar o Senhor, e Ele sim a chegar a Deus. Então, é sobre isso que eu queria falar. E é isso. No mais, que Deus abençoe a todos. E muito obrigado por